Vamos orar. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, e te louvamos na beleza da tua santidade. Imploramos a tua compaixão e pedimos que fale conosco, Pai. Não aquilo que nós queremos, não aquilo, Senhor Deus, que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos ouvir. Palavra que venha trazer novo, alegria. Palavra que venha edificar a nossa vida espiritual contigo, nos fortalecer na caminhada. Palavra, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, nos ensinar a viver uma vida santa da tua presença, como a igreja do Senhor quer. Alimenta-nos, Senhor Deus, com essa santa palavra. E não nos deixe sair daqui da mesma forma, mas que a tua alegria seja esta nossa força. E que nessa noite, Pai, as tuas palavras, elas encontrem guarida em nosso coração, para que tudo aquilo que for falado nessa noite venha nos edificar como igreja, nos fortalecer, Senhor, na nossa vida espiritual. É em nome de Jesus que oramos e já te agradecemos. Fica conosco e nos conduz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus marcou esse encontro contigo. Hoje aqui. Aleluia. É verdade, querido. Seja bem-vindo à casa do Pai. Seja bem-vinda à casa de Deus, à casa do amado Deus. O texto que nós lemos nessa noite, no livro de Cantares, ou Cântico dos Cantos, esse livro, irmão, ele fala do amor de Deus para a sua igreja, assim como trata-se também do amor, do esforço para a sua esposa, do noivo para com a sua noiva. E o texto que nós lemos, o texto fala assim: para onde foi o seu amado, ó mais linda das mulheres? Diga-nos para onde foi o seu amado e o procuraremos com você. E a amada responde: o meu amado desceu o seu jardim, aos canteiros de especiarias para descansar e colher livros. No verso 3, ela diz: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Amém? Amém. Glória a Jesus. Diga mais uma vez, como igreja do Senhor Jesus: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Aleluia. E esse texto, irmão, nós podemos entender aqui que o amado, ou quando a amada, representando a igreja, ela fala do amado que é Cristo. Vai falar também da comunhão de Cristo com o amado, com a sua igreja, e da igreja amada de Cristo. Amém? Esse capítulo 6 de Cantares, ou Cântico dos Cantos, ele começa, irmão, exatamente com uma pergunta. Como se alguém perguntasse ali para ela, a igreja: para onde foi o teu amado? Misericórdia. Olha, querido, ela não percebeu, mas alguém percebeu quando lhe fez essa pergunta. Misericórdia, irmão. É assim que nós estamos vendo a maioria da igreja
do amado Deus, do amado Senhor Jesus, vivendo nesses últimos tempos. A presença do amado já não está mais ali. Estamos fazendo, irmãos, muitas vezes, a obra do Senhor de qualquer jeito. Ou melhor, de todo jeito, achando que estamos agradando a Deus, quando não estamos. E o pior, irmãos, é que não percebemos que Deus não aprova esse tipo de atitude como crente. Que Deus não aprova, irmão, e Ele não quer. Ele não está nesse negócio. E da forma como as igrejas estão vivendo, irmão, o evangelho de modernidade, a presença do amado não estará ali. Misericórdia, irmãos. Quando nós lemos o Salmo 51, a partir ali do verso 11, a partir ali do verso 11, nós vamos encontrar Davi dizendo: não me expulse da tua presença e não tires de mim o teu Santo Espírito. Misericórdia, queridos. Como ele estava dizendo, sem a presença do amado eu não consigo. Não retires de mim a tua presença. Em 1 Samuel, no capítulo 4, nos versos 11, nós vamos ler sobre o sacerdote Eli. O que acontece quando ele, irmão, recebe a notícia que a arca, que era a presença do amado, tinha sido levada pelos filisteus. Israel tinha sido derrotado. Os filhos de Eli, os dois filhos, tinham sido mortos. E ao receber aquela notícia, irmãos, que a arca do Senhor, que representava a presença de Deus no meio do seu povo, ela não estava mais ali. Ele caiu para trás e morreu. Misericórdia, irmão. A presença do amado no meio da igreja, a presença de Deus na tua vida, a presença de Deus na vida do seu povo, ela é mais importante. Amém? No livro de Apocalipse, no capítulo 3, Jesus, irmãos, repreendendo aquela igreja de Sardes, ele vai dizer que ela tem nome de que está viva, mas a igreja de aparência, ela está morta. É como se ele dissesse assim: tu tem nome de que ainda anda na minha presença, mas eu estou vendo as tuas atitudes. Tu tem nome que ainda tem a graça, mas Jesus ali está chamando a atenção daquela igreja para que ela se santifique mais. Quarta-feira passada eu preguei aqui e o tema era exatamente uma igreja vivendo em santidade. E nessa noite, querido, o tema da palavra, da mensagem hoje está ali: a ausência da presença de Deus. Isso é um perigo na vida da igreja do Senhor. Jesus estava chamando a atenção, irmão, ali daquela igreja de Sardes, da forma que ele chama a atenção para as suas igrejas também, dos dias atuais.
pessoas, irmãos, que querem viver esse Evangelho de Jesus Cristo de qualquer jeito. Como eu já falei, um Evangelho de aparência, um Evangelho moderno. Dessa forma, irmão, acaba que a presença do amado, ele está muito longe dessa igreja. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus. Eu não me preocupo, irmão, aqui pela quantidade. Mas eu quero, irmãos, e eu desejo levar a igreja do Senhor para o céu. Vivendo uma vida digna, uma vida de santidade. Aleluia. No livro de Juízes, irmãos, no capítulo 13, ali a partir do capítulo 13 ao 16, nós vamos ver a história de um homem chamado Sansão. Sansão, um homem levantado por Deus, foi o 13º juiz do povo de Israel. Sansão, irmãos, tinha tudo para dar certo. Um homem no qual Deus depositou um grande poder, uma força testemunhal, uma unção de Deus sobre a vida daquele homem. Mas Sansão, irmãos, ele brincou com o pecado. E ele não percebeu a ausência, irmão. Quando Deus foi se retirando dele, irmão, ele foi brincando com o pecado. E Sansão, irmão, assim como os muitos crentes de hoje, tem um grande defeito: ele não gostava de orar. Orava pouco. Ei, Deus está falando com a sua igreja nessa noite. Deus está falando para você que está aqui, para você que está ouvindo e vendo através da rede, da internet. Deus está falando. Sansão, irmão, era crente, mas não gostava de orar. O crente precisa orar, irmão. O crente precisa buscar a presença do amado. Aleluia. Olha, querido, as duas vezes que nós vamos encontrar Sansão orando na Bíblia, em uma, irmão, a primeira diz: Deus, tu vai me deixar morrer de sede. E na segunda ele orou dizendo: morra eu junto com os filisteus. Ei, você precisa orar mais para sentir a presença do amado na tua vida. Você precisa ser um homem ou uma mulher de oração. Aleluia. Quando você mais ora, mas você se aproxima de Deus. Amados, eu quero dizer para você que a prática, ela conduz à perfeição. Amém? Pratique orar mais, para você sentir a presença de Deus na tua vida, a presença do amado. Esse homem chamado Sansão, irmão, levantado por Deus para liderar o povo de Israel, agora estava, irmão, no joelho da prostituta chamada Dalila. Misericórdia. Quantos não estão por aí, irmãos, vivendo dessa forma? Homens e mulheres que foram levantados para ser líderes, para ser instrumento na mão de Deus, estão dando lugar ao pecado. O texto fala, irmão, que aquele homem estava agora ali no leito com aquela mulher chamada Dalila, no qual o nome dela tem um significado de fraqueza. Olha que ironia, um homem forte, cheio da unção do poder de Deus, sendo dominado pela fraqueza.
Mas na verdade, irmãos, é sempre assim. Quando a gente está brincando com o pecado e achando que somos fortes. Porque eu quero dizer para você, não existe pecado pequeno, não existe pecado, tudo é pecado. Então não queira ser super-homem. Busque a presença de Deus em oração e diga: Deus, repreende, Senhor, tira de mim o desejo, a intenção, e não me deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-me, Senhor, do mal. Aleluia. Sansão foi zombando, irmãos, zombando do pecado, enganando aquela mulher, mas ela era astuta. Ela continuou insistindo, até que ele contou todos os seus segredos para ela. Contou o seu ponto fraco. E ela veio com os filisteus, e Sansão pensou que ia ser como as outras vezes, mas ali, irmãos, ele foi amarrado, já não tinha mais força. Seu cabelo foi raspado, irmão, e ele perdeu as forças. Seus olhos foram furados. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele não sabia que o Espírito do Senhor, o Espírito do amado, já havia se retirado dele. Misericórdia. Oh, aleluia. Olha, irmãos, nós somos escolhidos por Deus nessa geração tão violenta, tão corrupta, tão fugaz, tão sem amor, para sermos um povo que faz a diferença. Amém? Fomos chamados de Deus, irmãos, para isso. Aleluia. É através das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso comportamento, que vamos poder passar a mensagem de Cristo para esta geração aí fora. E é o Senhor, é o amado, é Ele que está aqui nessa noite, e Ele pergunta: como está a tua vida? Tua vida como filho, como filha, como esposo, como esposa, como está a tua vida como servo, vivendo aí fora deste mundo no trabalho, passando as suas atitudes. Aleluia. Como é o teu comportamento? Aleluia. Na sociedade. Olha, querido, eu quero te dizer uma coisa: não seja só crente na igreja, não. O olhar de Deus está sobre o seu povo em todo canto. Ele diz que Ele vê, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Nada foge do olhar de Deus. Amém, irmãos? Quero te dizer que a tua cama é altar. Que a tua mesa, onde você se reúne com a sua família, também é altar. Aleluia. Quantos estão deixando o irmão para ser crente só quando chega na igreja, vivendo essa modernidade de um evangelho sem a presença do amado Deus? O nosso Deus pergunta, através dessa mensagem, através do texto lindo que nós lemos nessa noite: para onde foi o teu amado? A presença de Deus, onde está na tua vida? Nós somos igreja do Senhor, irmão, e a pergunta dele é para a sua igreja nessa noite: para onde foi o teu amado, ó mais formosa? Aleluia. A igreja do Senhor é linda, ela precisa continuar linda, ela precisa continuar formosa, porque é a noiva do Senhor, aleluia, é a noiva do amado, amém, irmãos? Nós não podemos escandalizar, irmãos.
Precisamos dar testemunho, irmão, da nossa santidade, da nossa vida, para que todos vejam a imagem refletida de Deus na nossa vida, através do nosso amor, através das nossas ações, das nossas atitudes. Aleluia. Olha, irmão. No livro de Ezequiel, capítulo 10, nós vamos ler esse texto e vamos ver que a glória do Senhor, ela vai se revirando em silêncio e o povo de Israel nem percebeu. E é assim que está acontecendo na igreja do Senhor. Os enfeites artificiais, irmãos, estão tomando conta dos templos. Os cultos estão sendo transformados em show. A palavra, irmãos, elas são mais para entreter as pessoas do que divertir, do que para transformar, do que para converter. Mas ainda há profeta de Deus aqui na terra. Ainda há homens, ainda há pastores que pegam a palavra de Deus. Como disse Paulo a Timóteo, prega a palavra. Amém? Prega a palavra. A igreja de Cristo, irmãos, ela não precisa de enfeites, porque os enfeites, ela tira o brilho da glória de Deus, e ao invés de se tornar luzes, ou tornar-se luz, ela se torna trevas. Aleluia. Olha, querido, a igreja do Senhor Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, o seu ministério, é de simplicidade, é de amor, é de humildade, é de mansidão. Não precisamos enfeitar para agradar, amém? A igreja, irmãos, ela perde a formosura. Sabe por quê, irmãos? A doutrina, ela determina a prática. Veja bem o que o seu pastor, ou aqueles pastores que você segue por aí, veja bem o que eles estão pregando, procure saber a vida deles. Veja bem quem é que você está seguindo, se está seguindo, servindo a Deus, ou a popstar que vive por aí fazendo show. A doutrina determina a prática, irmãos. Se você estiver pregando, se você estiver recebendo pregação de um pastor, seguindo um pastor que prega e que ensina da forma correta, a conduta, com certeza, ela estará certa. Meus amados, viver a presença de Deus e ter a presença do nosso amado do nosso lar é exatamente o que importa para a vida do seu povo. A presença do amado, a presença de Deus no nosso lar. Olha, querido, Ele deixou contemplar. Não teremos aflição, mas sempre bom ânimo. Eu venci. Ele venceu para nos dar vitória. Lá no mundo, irmão, você sofre, mas sofre sozinho. Quando você está no mundo, quando você sai da presença do amado e que vê o sofrimento, você está sozinho. Mas na igreja, irmãos, é diferente. Na presença do amado você vai sofrer, mas Deus sempre passa com você. Aleluia. Ele não te deixa só, Ele não te desampara, Ele passa com você, pois quem não carrega a cruz de Cristo, irmão, ele não é digno de ser chamado seu filho. A gente precisa saber se estamos sofrendo, mas Cristo está conosco. Se estamos passando por dificuldade, mas não estamos só. A nossa vitória é vir do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.
Não deixe se levar, irmãos, pelas conversas, pelas facilidades, pelas propostas indecentes. Olha, a minha mensagem e a sua mensagem, ela pode ser a base para Deus nos julgar. Amém? Aquilo que nós pregamos, irmãos, e aquilo que nós falamos, ela pode servir de base para o julgamento de Deus nas nossas vidas. Como igreja de Cristo, irmão, nós não precisamos imitar o mundo. Amém? A igreja de Jesus Cristo, ela é original. Aleluia. Ela é original. Veja a história de José. José do Egito, irmão. Ele se manteve fiel ao amado. Ele não imitou o Egito. Ele não imitou o mundo. E no final, ele recebeu o seu galardão, a vitória. Daniel também, por sua vez, irmãos, ali na Babilônia, ele se manteve firme e fiel ao Senhor. Ele não imitou o mundo. Ele se manteve fiel e a presença do amado estava com ele. Aleluia. Glória a Deus. Olha, querido, eu quero concluir essa mensagem nessa noite, dizendo para você: tem gente que está perdendo o brilho, o ânimo. Tem gente que está perdendo a presença, ou já perdeu a presença do amado, porque caiu nas tentações, porque fraquejou. Não tem mais ânimo, não tem mais coragem, não tem mais força de vir para a igreja, ficou chateado ou chateada por alguma coisa. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você que está sentindo a falta daquela irmã, daquela irmã que hoje não veio, ligue para ela como igreja original do Senhor Jesus. Anime esse povo. Diga que o Senhor falou com você. Anime os nossos irmãos. Vamos fazer algo, irmãos. Vamos ligar para eles. Precisamos trazer de volta a presença do amado. Amém? Porque, irmãos, palavras de Pedro a Jesus Cristo. E aqui eu finalizo. Pois o que fazer, irmãos? E aonde ir? Se só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. E que Deus abençoe poderosamente a sua igreja. E nunca deixe que aconteça isso na sua vida. A ausência da presença de Deus. Que Deus abençoe poderosamente. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por ter falado conosco com autoridade. A igreja é tua, Senhor. Tu és o nosso amado. Que nós jamais nos afastar de ti. E que o Senhor jamais venha nos afastar. Não retém de nós, Senhor, a tua presença e o teu Santo. Oramos, já te agradecendo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o amado Deus. Toda honra e toda glória para Ele.